Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Viver de Renda. Se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com os amigos. Nos acompanhe também no Instagram Viver de Renda Canal. Você sabe o que é uma cidade inteligente? A cidade inteligente é uma área urbana que usa um conjunto de tecnologias digitais para enriquecer a vida dos moradores, melhorando a infraestrutura, modernizando os serviços do governo, aperfeiçoando a acessibilidade, impulsionando a questão da sustentabilidade e acelerando o desenvolvimento econômico. As cidades inteligentes são as cidades do futuro. Governos em muitas dessas cidades utilizam uma combinação de internet das coisas, computação em nuvem, inteligência artificial, realidade aumentada, borda, blockchain e outras soluções de ponta, sempre visando proteger e conectar moradores e empresas, melhorar a acessibilidade para todas as pessoas na comunidade, apoiar as empresas e impulsionar o crescimento econômico, compartilhar informações com o público, simplificar as operações governamentais, oferecer serviços fáceis de serem utilizados pela comunidade, fornecer uma infraestrutura confiável e inteligente, fomentar a sustentabilidade ambiental, promover colaboração entre os diversos órgãos do poder público, atualizar o transporte público, gerenciar os recursos da cidade para evitar o desperdício, coletar e analisar dados de modo a obter insights valiosos a partir destes dados. Lembrando que os dados são um novo petróleo, então eles têm muito valor se forem utilizados no tempo certo. Os dados precisam ser transformados em informações úteis e inteligentes, que sejam, portanto, possíveis de gerar resultados. Este é o sentido de todo esse processo tecnológico e de todo esse processo de transformação que nós estamos assistindo e que vai acelerar cada vez mais nos próximos anos. O que está impulsionando as cidades mais inteligentes? Os centros urbanos em todo o mundo estão adotando tecnologias avançadas, investindo em inteligência artificial, computação em nuvem, IoT e outras soluções digitais, à medida que trabalham para adotar iniciativas que potencializem vamos dizer assim, a abordagem tecnológica e a construção de soluções pelo uso combinado de diversos modelos de ferramentas, né? Mas o que está por trás, de fato, dessa grande tendência, que é uma tendência mundial? As populações urbanas, elas continuam crescendo, as cidades estão lidando com demandas crescentes, cada vez maiores, os desafios vão se tornando cada vez mais complexos. Além disso, o mundo cada vez mais digital de hoje em dia, as pessoas passaram a esperar que as experiências, né, possam ser cada vez mais rápidas e cada vez mais fáceis de serem utilizadas, bem como ter as informações na ponta dos dedos. Nesse ambiente, os gestores e administradores de cidades estão sob uma pressão intensa para fornecer serviços rápidos, eficientes e econômicos para os moradores e para as empresas. Além dessas demandas, os municípios ainda têm uma responsabilidade, que é manter os moradores seguros, oferecendo serviços críticos, melhorando a qualidade de vida e oferecendo crescimento econômico. Talvez mais importante, os governos municipais devem continuar apoiando a infraestrutura que faz a cidade andar, com a questão da água, da eletricidade, das estradas, das pontes, dos semáforos, do transporte público, entre outras atividades que são de grande relevância para a fluidez das cidades. Para atender essas necessidades cada vez maiores dos moradores e das empresas, as cidades de todo o mundo estão acelerando a sua transformação digital. Este é o futuro, não tem como fugir disso. Para fornecer, então, serviços conectados, seguros e confiáveis. Como resultado, essas cidades inteligentes estão se tornando lugares cada vez mais procurados para se viver e trabalhar. Quanto mais a cidade se desenvolve e se torna amistosa, vamos dizer assim, para o cidadão, para as empresas,
maior poder de atração ela exerce sobre as pessoas. Mas a questão é, como criar cidades mais inteligentes para vidas melhores? Existe aí uma série de questões que a gente pode observar. Usa-se tecnologias inovadoras para melhorar a qualidade de vida. As cidades inteligentes estão usando tecnologias para entregar soluções conectadas aos moradores. Esses municípios têm ótimos lugares para morar, trabalhar. Áreas urbanas estão oferecendo trajetos mais curtos, sistema de transporte de fácil acesso, ruas mais seguras, espaços mais verdes, ar mais limpo, serviços melhores aos moradores e inúmeras oportunidades econômicas. Tudo isso vai contribuindo para uma melhor qualidade de vida para a população em geral. Há também um foco na otimização das operações. Além de melhorar a vida dos moradores, a tecnologia também permite que os órgãos governamentais simplifiquem os seus processos, os seus procedimentos. Os órgãos nas cidades inteligentes têm acesso a uma infraestrutura digital moderna, que permite compartilhar os dados abertamente, acessando insights em tempo real e promovendo a colaboração entre os órgãos. Isso permite que as organizações do poder público aumentem a sua produtividade, capacitem melhor os seus funcionários e aprimorem os serviços para os cidadãos. Há um foco também em se fomentar a sustentabilidade ambiental. Sustentabilidade é uma prioridade para a população do mundo todo. Por isso, muitos governos municipais estão em busca de tecnologias que os ajudem a entender sua pegada de carbono, reduzindo seu impacto ambiental. As cidades inteligentes estão utilizando soluções digitais para aumentar a eficiência energética, promover práticas sustentáveis de consumo de água e reduzir as emissões de carbono. Tudo isso está na agenda do dia. Há também uma concentração em melhorar serviços. E, nesse sentido, os avanços são contínuos. Usando uma tecnologia cada vez mais moderna, as comunidades passaram a esperar serviços simples, seguros e acessíveis. As cidades inteligentes precisam oferecer serviços confiáveis, fáceis de serem usados e que coloquem as pessoas no centro das experiências. Tudo isso protegendo informações que são confidenciais das informações que podem ser tornadas públicas. Os moradores dessas cidades mais inteligentes desfrutam de uma organização de serviço público moderna, transportes inteligentes e experiências confiáveis. Há um foco em impulsionar o crescimento econômico. Essas áreas urbanas tornam-se hubs de inovação, hubs críticos para os negócios, para o comércio como um todo. Atualmente, as cidades inteligentes estão acelerando o crescimento econômico, investindo em tecnologias, acelerando startups, criando ambientes cooperativos, colaborativos. As empresas estão abertas a esses municípios modernos porque entregam sistemas de comunicação melhores, redes, mobilidade aprimorada, infraestrutura confiável, serviços fáceis de usar e pools mais amplos de clientes potenciais e de funcionários. Além disso, as cidades inteligentes oferecem acesso a dados e insights valiosos sobre os clientes, permitindo que as empresas tomem decisões mais devidamente informadas e, sendo assim, construa melhores estratégias para os seus negócios. Há uma busca de simplificação do modal de transporte. As cidades elas estão impulsionando a transformação digital dos transportes, de modo a aprimorar a infraestrutura, modernizar o transporte público e permitir operações logísticas multimodais. Essas cidades estão usando soluções digitais conectadas para monitorar as condições de tráfego em tempo real, simplificando o pagamento de pedágios e estacionamentos, permitindo que funcionários do setor de transporte atendam a comunidade com muito mais eficiência. Dentre as soluções da área de tecnologia voltadas e que podem ser potencializadas ano a ano pelas cidades inteligentes, nós podemos destacar, por exemplo, a computação na nuvem. É o fornecimento de serviços de computação, incluindo servidores, armazenamentos, redes, bancos de dados, softwares, ferramentas analíticas e inteligência pela internet, em vez de usar um servidor local ou um computador pessoal. Com essa tecnologia se oferece a um preço reduzido e um acesso mais fácil
as soluções de nuvem ficaram cada vez mais populares para os consumidores, para as empresas e para os governos. Além disso, as organizações geralmente só pagam pelos serviços de nuvem que utilizam. Isso ajuda as empresas e os governos a controlar os custos operacionais e ir escalando as soluções de nuvem à medida que as demandas vão crescendo, né? Muitos órgãos estão migrando aplicações, sistemas de equipe de trabalho e outras informações críticas do armazenamento local para a nuvem, para acelerar a inovação, aumentar a eficiência e cortar custos. Isso permite que os governos sejam mais rápidos, resilientes, ao ajudar e proteger dados pessoais confidenciais. As soluções de nuvem também permitem que os funcionários municipais e os moradores acessem informações remotamente, de modo seguro, algo essencial para as comunidades hoje e para a continuidade dos serviços públicos, ampliando cada vez mais o nível de satisfação dos usuários, a qualidade dos serviços. A computação da nuvem se tornou uma tecnologia essencial para as cidades inteligentes, pois essas soluções permitem que o governo reduza custos, ele não precisa ter hardware e software, ele pode configurar e executar data centers no local ou gerenciar a infraestrutura. Isso pode ser transferido tudo para a nuvem, né? Há uma possibilidade de escalar à medida que cresce e se oferece uma quantidade ideal de recursos de TI quando e onde forem necessários. Desse modo também, os governos podem garantir uma melhor performance por meio de uma rede mundial de data centers rápidos, eficientes e seguros, melhorando também a segurança e proteção dos dados, trabalhando mais rapidamente, acessando grande quantidade de recursos de computação em questão de minutos, melhorando a produtividade dos gestores, funcionários e equipes de TI da cidade, mantendo a continuidade dos negócios com backup de dados facilitado. Além disso, da nuvem, nós podemos destacar a inteligência artificial, que é a capacidade de um sistema de computador de imitar funções cognitivas semelhantes às humanas, como analisar dados, aprender novas informações, resolver problemas, usando a matemática e a lógica. O sistema de computador simula o raciocínio humano para tomar decisões mais assertivas. Um sistema de computador com inteligência artificial pode fazer previsões ou realizar ações com base em padrões nos dados existentes. A inteligência artificial aprende com os próprios erros para aumentar futuramente a sua precisão. Um sistema de inteligência artificial mais maduro pode processar novas informações de modo rápido e preciso, o que é útil para cenários complexos, incluindo carros autônomos, programas de reconhecimento de imagem e assistentes virtuais. Os governos estão utilizando a inteligência artificial em coordenação com soluções como IoT, borda e blockchain. A inteligência artificial permite que as cidades inteligentes melhorem a interação com as suas comunidades, distribuam informações rapidamente ao público, conservem energia e água, sustentem tudo, desde edifícios, postes de iluminação e trânsitos inteligentes. Por exemplo, muitas cidades estão agora usando chatbots de inteligência artificial para fornecer respostas rápidas e precisas, bem como informações online aos moradores. Além disso, alguns governos investiram em sensores de inteligência artificial para coletar e analisar dados de transporte, simplificar o trânsito. Essas tecnologias preditivas estão mudando o modo como as cidades funcionam e melhorando a qualidade de vida dos moradores delas. A internet das coisas, uma outra grande e importante aplicação, é um conjunto de equipamentos, produtos, dispositivos que são conectados à nuvem e criados para coletar e transmitir dados com segurança. A IoT permite que as organizações coletem e usem dados rapidamente para tomar decisões rápidas e embasadas. Essa tecnologia oferece insights que são relevantes, que permitem que as organizações de todas as indústrias funcionem de modo mais eficiente e aprimorem a experiência dos clientes. As cidades mais inteligentes do mundo estão usando sensores de internet das coisas para capturar e entender instantaneamente os dados. Esses insights fornecidos, eles oferecem aos gerentes um entendimento mais profundo daquilo que está acontecendo nas suas comunidades, quase que em tempo real. Essa tecnologia de cidade inteligente também permite que os governos se conectem a infraestruturas inteligentes
e monitorem os processos remotamente, realizando um acompanhamento em tempo real e melhorando as operações em toda a cidade. Os governos de cidades inteligentes usam a IoT cada vez mais para duas tarefas importantes: monitoramento remoto e manutenção. O monitoramento remoto permite que os administradores monitorem os ativos, como veículos, máquinas pesadas, seja continuamente ou em intervalos regulares. Isso permite que os gestores monitorem o local, a performance e a condição dos ativos. Os insights que os governos municipais recebem com essa tecnologia podem ajudá-los a reduzir custos de combustível, manutenção, serviços, refinar processos do governo, proporcionar uma experiência melhor para a população, reduzir o desgaste de veículos e máquinas, aumentar o número de atendimentos de serviço por dia, direcionar veículos de modo mais eficiente, melhorar a segurança de moradores e funcionários municipais. A manutenção preditiva incorpora o software de aprendizado de máquina para analisar dados, prever resultados e automatizar as operações. Essa tecnologia permite que os gestores da cidade identifiquem e solucionem problemas antes que eles se tornem maiores. A manutenção preditiva ajuda os administradores das cidades a apontar problemas mecânicos, operacionais que estão levando a falhas ou atrasos, determinar quais peças para reposição devem ser mantidas em estoque e prever e prevenir falhas de equipamento antes que eles ocorram. A tecnologia de blockchain é uma outra vertente aí extremamente importante dentro desse ecossistema aí das cidades inteligentes, né? O blockchain é um banco de dados digital descentralizado com informações que podem ser usadas e compartilhadas simultaneamente em uma grande rede publicamente acessível. As organizações e os governos estão investindo nessa tecnologia inovadora para criar cadeias de suprimentos mais eficientes, simplificar processos complexos, reduzir fraudes, verificar transações rapidamente. O blockchain permite que os participantes de rede compartilhem dados de modo confiável e transparente, sem um administrador centralizado. Esse recurso é especialmente útil para governos municipais. As cidades inteligentes utilizam soluções de blockchain para trocar dados com facilidade e segurança, incentivar a colaboração entre os órgãos, obter uma visão única de todas as cadeias de suprimento da cidade, reduzir fraudes, verificar as transações financeiras mais rapidamente, criar cadeias de suprimentos inteligentes e eficientes, simplificar processos para reconciliar disputas de dados em auditorias e conformidade regulatória, gerenciar o uso de energia. Temos também os aspectos relacionados à borda e à realidade aumentada. Com relação à borda, é importante entender que é um processo de posicionar a infraestrutura de computação mais perto da fonte real dos dados. Isso reduz a latência da rede, ou seja, os atrasos na comunicação dos dados, e o excesso de uso de largura de banda, garantindo assim a continuidade do serviço mesmo quando as conexões de nuvens são intermitentes. As cidades inteligentes de todo o mundo estão usando a computação de borda combinada com a solução de IoT, inteligência artificial e nuvem para garantir a continuidade do serviço e infraestrutura crítica do governo. Em coordenação com outras tecnologias, as soluções de computação de borda permitem corrigir problemas de latência e conectividade processando dados perto da fonte, processar, classificar e analisar dados de IoT e data center de modo que possam determinar ações imediatas e o que deve ser armazenado em nuvem, analisar dados para obter insights rápidos e acionáveis usando inteligência artificial e aprendizado de máquina, transferir dados de rede de modo eficiente e fácil entre a nuvem e a borda, executar aplicações em locais remotos para realizar transações mais rapidamente e com menos restrições de largura de banda, cumprir a conformidade regulatória usando modelos de aprendizado da máquina que ajudam a alertar administradores para dados potencialmente sensíveis. Um exemplo prático disso é se a gente for olhar o aeroporto Heathrow em Londres, ele usa a borda, inteligência artificial e aprendizado de máquinas em combinação com um scanner 3D para evitar o tráfico ilegal de animais selvagens. A realidade aumentada ela é uma tecnologia que cria uma sobreposição de imagens geradas por computador em uma configuração de mundo real, proporcionando ao usuário uma visualização composta. Muitas organizações estão usando essa tecnologia interativa para treinar funcionários e fornecer a eles uma visão clara de áreas que eles não alcançam ou enxergam com facilidade.
Com as soluções de realidade aumentada, os usuários podem realizar diversas tarefas que seriam difíceis ou perigosas demais sem essa tecnologia. Por exemplo, alguns funcionários municipais usam os dispositivos móveis que sobrepõem uma imagem de serviço público e ativos ao olhar o subterrâneo. Isso permite aos funcionários ver onde os tubos estão localizados sobre uma rua e determinar a condição de operação deles. King County, na região de Seattle, foi reconhecida por usar um dispositivo de realidade mista para treinar operadores na planta de tratamento de água. Os governos das cidades podem usar a realidade aumentada para simplificar projetos complexos de planejamento e construção, receber orientação e suporte de especialistas ao trabalhar em locais remotos, capacitar funcionários e aprender com instruções práticas passo a passo, ajudar os funcionários de campo a realizar trabalhos de modo rápido, eficiente e seguro, simplificar inspeções e permitir processos. Com relação à infraestrutura das cidades inteligentes, de água e eletricidade, a estradas e semáforos até serviços de rede de comunicações municipais, a infraestrutura é o que mantém o perfeito funcionamento das cidades. As populações urbanas crescem, as pessoas demandam cada vez mais serviços digitais e conveniências modernas. Isso é algo cada vez mais importante, será cada vez mais um diferencial para as cidades proporcionarem uma infraestrutura segura, resiliente e flexível. Adotando a computação em nuvem, o IoT, a inteligência artificial e outras soluções, os governos podem fornecer uma infraestrutura crítica inteligente, serviços valiosos que criam confiança, melhorar a segurança de informações públicas sensíveis, modernizar os serviços públicos, possibilitar sistema de transporte conectado, acessível, eficiente e sustentável, bem como proporcionar inovação urbana e aprimorar os serviços aos moradores. Tudo isso são transformações que a gente vem assistindo e vai assistir cada vez mais nas grandes cidades do mundo. Essa revolução também vai avançar ano a ano aqui nas grandes cidades brasileiras. Tudo isso, de alguma maneira, passará a ter um respaldo cada vez maior vamos dizer assim, da estrutura de fibra ótica, né, e do sinal de 5G. Então são peças fundamentais nesse tabuleiro de xadrez aí das cidades inteligentes. Elas necessitam de fibra ótica para fazer toda essa revolução acontecer e precisam do sinal do 5G também, porque isso vai garantir maior velocidade no processamento de todos esses dados. Então, nós estamos já iniciando no Brasil a implantação do 5G, a fibra óptica virou uma grande realidade e vai ser isso que vai pavimentar a estrada que nos leva para essa nova ideia de cidades inteligentes, cujas potencialidades e possibilidades, né, não param de surgir, de se renovar, de criar N vetores de desenvolvimento, e grandes cidades do mundo já estão utilizando tudo isso e o Brasil está mais para trás, mas vai acelerar o seu ritmo, vamos dizer assim, de construção dessas cidades inteligentes e do desenvolvimento de todas essas potencialidades. Trouxe esse tema porque ele envolve aí N empresas de tecnologia, né? Isso envolve empresas de telecomunicações, isso envolve toda essa infraestrutura de empresas, de onde está exatamente aí, onde exatamente está situada aí a Oi, né? Que vai estar participando de modo colaborativo com outras gigantes do setor de tecnologia, de telecomunicações, né? Exatamente para encontrar soluções que possam ser úteis às cidades e, consequentemente, aos governos e às populações como um todo, né? Esse é, por exemplo, vamos dizer assim, o desafio que está posto para a área da Oi, a Oi Soluções, né? O braço de tecnologia da Oi, que vai estar voltado para isso, para encontrar, vamos dizer assim, soluções específicas, experiências específicas
conforme as demandas forem sendo apresentadas. E nesse processo aí de desenvolvimento das cidades inteligentes, o braço da Oi, que vai conversar com os governos municipais em especial, será exatamente a Oi Soluções, que precisa estar se organizando e se estruturando para atender essa enorme demanda que vem pela frente. Eu sempre faço questão de dizer aqui que a gente precisa, ao investir em uma empresa, a gente precisa estudá-la, a gente precisa conhecê-la. A gente precisa olhar, ao estudar uma empresa, alguns aspectos que são muito importantes. Você olha aspectos da análise fundamentalista, vamos dizer assim, centrando um foco específico nos indicadores, nos números que aparecem no balanço, isso tem a sua importância, mas em especial eu preciso também olhar a empresa e a sua liderança. Eu preciso entender para onde está indo essa empresa, qual é o futuro deste setor onde ela atua, quais são as suas vantagens competitivas, quais são as transformações que ela está passando e que outras transformações ela poderá passar, né? Qual é o seu norte, para onde ela está indo, qual é o seu oceano azul, ela tem um oceano azul, ela está construindo uma vantagem competitiva. Essas coisas a gente precisa também analisar. E aí também fazer um exercício, aquele exercício do Bill Gates, né? Entender para onde o mundo está indo e ver se a empresa está correndo para chegar lá primeiro. Porque, no fundo, é isso. O mundo está em acelerada transformação, muita coisa nova acontecendo. É importante perceber se a empresa está antenada com o futuro, se ela está conectada com o futuro. E nesse aspecto, o Rodrigo Abreu tem uma visão muito ampla e muito interessante sobre para onde o mundo está caminhando e posicionou a Oi de uma forma muito inteligente e estratégica. E eu acho que isso que deve nortear a nossa tomada de decisão. Se a gente quer investir ou não nessa empresa, eu acho que este é um elemento para reforçar a nossa tomada de decisão, o seu posicionamento estratégico. Certo? Muito bem. Quero aproveitar também para dizer que o 5G ele já está sendo uma realidade aí em diversas capitais, né? Já falamos aqui de inúmeras cidades. Essa semana agora que passou, tivemos aí o 5G chegando a Salvador, Curitiba, Goiânia, né? Então, a realidade do 5G está começando. Não é rápido, é um processo que vai precisar aí de uns 2 anos para chegar em sua amplitude nas grandes cidades brasileiras, mas o importante é que começou, o jogo está valendo, né? Da chegada do 5G. E nesse aspecto é importante entender um relatório que eu tive acesso e que achei interessante, o relatório da PricewaterhouseCoopers, que vê o seguinte: essa nova tecnologia do 5G, ela tem um impacto em relação ao mundo da ordem de 1,3 trilhão de dólares, 1,3 trilhão de dólares até 2029. Esse é o impacto do 5G no mundo, 1,3 trilhão de dólares, trilhão de dólares, até 2029, né? Até 2029. Em todas as áreas, podemos olhar, por exemplo, inovações na saúde. Cerca de 530 bilhões é o potencial vamos dizer assim, de geração de riqueza nessa área, né, de inovações na saúde, 530 bilhões de dólares. Aplicação de internet das coisas, 330 bilhões de dólares. Mídia e consumo, 245 bilhões de dólares. Indústria, 134 bilhões de dólares. Serviços financeiros, 85 bilhões de dólares. Portanto, não é sempre que a gente vê alguém falando em tantos trilhões, não é verdade? Isso será possível porque os níveis de conexão alcançados pela nova frequência do 5G devem ampliar
as informações visíveis pelas empresas, possibilitando novas oportunidades, traduzindo mais e melhores produtos, serviços e experiências, né? No caso do Brasil, esse novo mundo também vai gerar muitos negócios e resultados, né? E receitas, obviamente. Então, desde que o 5G chegou em Brasília, o Brasil vem vendo aí mais e mais cidades adotando essa nova tecnologia. A frequência já foi liberada em algumas cidades e segue aí num ritmo acelerado, de acordo com, vamos dizer assim, com o planejamento da Anatel e com o que foi especificado no leilão do 5G, mas o importante é entender que 3 grandes operadoras estão aí, vamos dizer assim, à frente dessa questão de ligar o sinal do 5G. A gente tem aí a TIM, a Claro e a Vivo, são as 3 grandes vencedoras do leilão, que ficaram com os lotes nacionais e regionais do leilão, mas há outros lotes menores também, de atuação regional, que vão ser explorados e potencializados pela Algar, Brisanet, Liga, Winit, e isso tudo vai construindo um arcabouço com relação ao 5G. E o que a gente pode perceber é que as empresas estarão cada vez mais, vamos dizer assim, pensando em buscar muito mais do que só fazer a ligação do 5G, né, de colocar essa tecnologia disponível para o acesso da população ou das empresas. Elas vão buscar desenvolver experiências outras que mobilizem, envolvam, conquistem negócios corporativos, né? Um exemplo, a TIM, em parceria com a Stellantis, que é um conglomerado automotivo, dono de marcas como Citroën, Chrysler, Fiat, Jeep, Maserati, Peugeot, dentre outras, realizou uma experiência de aplicação da tecnologia na fábrica de Goiânia, da fábrica de Goiânia, em Pernambuco. Segundo um responsável da empresa, foi possível ajudar a melhorar o processo de qualidade de linha de montagem dos veículos através de uma câmera conectada às redes de 5G. Nós estamos discutindo com os parceiros as aplicações possíveis para trazer esse ganho de eficiência. Os 3 maiores segmentos que devem se beneficiar dessa nova geração do 5G são exatamente o agronegócio, que é entendido aí como uma espécie de ponta de lança do Brasil. Isso vai ter uma diferença brutal. Logística e indústria de base também vão ser muito, vamos dizer assim, beneficiadas. Há de se ver aí a possibilidade de recuperar o gap de competitividade do setor industrial, especialmente em relação ao setor industrial nacional. É preciso dar um salto para recuperar décadas de perda de eficiência, décadas de atraso. O 5G vai abrir essa oportunidade. Um dos efeitos previstos vai ser exatamente essa melhor performance do setor industrial, com uma série de possibilidades de transformação nas plantas industriais, com a indústria 4.0, né? Isso tudo certamente vai gerar grandes ganhos de escala para as empresas, redução de custos, aumento de eficiência. Com relação a todo esse processo, a gente entende que há uma série de ganhos que vão poder ser desenvolvidos e quando nós fazemos um recorte, vamos dizer assim, de potencialidades, né? Toda essa infraestrutura de saúde, de negócios na área de serviços, tudo isso pode escalar muitos resultados
a partir da chegada do 5G. É um cenário de transformação, é um cenário que pode impactar aí questões relacionadas a consumo, a um melhor uso de inteligência artificial para produção de dados, para superar momentos críticos, né, do ponto de vista de produção ou de serviços. Tudo isso vai gerar melhoria de eficiências nos processos, consequentemente redução de custos e melhoria da satisfação dos clientes desse universo corporativo. Aí está o desafio, né? E obviamente, de novo, reforçando aqui, assim como falamos das cidades inteligentes, né? O 5G ele traz aí uma série de possibilidades de projetos corporativos. E a Oi, que é a empresa que melhor atende e que tem a maior, vamos dizer assim, capacidade hoje de rede de atendimento a 45 mil empresas, né, de grande, médio e pequeno porte, 45 mil clientes. Esse é um ambiente para ser explorado do ponto de vista positivo, obviamente, ser explorado das suas potencialidades com relação ao 5G e toda esse ecossistema de tecnologia que pode ser trabalhado para trazer ganhos de escala para as empresas. Então, de novo, a Oi Soluções será cada vez mais demandada por inúmeras demandas críticas das empresas nacionais e internacionais que atuam no Brasil, né? Outras empresas, obviamente, vão ser demandadas, então cabe aí a Oi Soluções se destacar, ter vantagens competitivas para se estabelecer e se tornar uma grande referência para o mundo empresarial. Muito bem, nessa reta final, quero destacar aqui alguns comentários que vocês deixaram nesses últimos dias. A Isilda Oliveira, ela deixou a mensagem: Clóvis, esses dias eu pude presenciar a precariedade de equipamentos tecnológicos de uma escola de uma cidade bem pequena. Eu fui contratada para enfeitar com as minhas pinturas essa escola e eu percebi crianças com potencial grande, mas a escola não acompanha necessidades básicas para uma aprendizagem efetiva. Daí, a chegar ao 5G lá, acredito que vai ser uma distância longa. É isso, infelizmente a nossa educação pública, Isilda, é terrível, né? E há um gap aí enorme, uma distância violenta, vamos dizer assim, entre tudo isso que a gente está falando e a realidade dessas escolas. Recursos para fazer essa revolução existem. Tem o FUST, 44 bilhões de reais, mas trancados no cofre, não querem tirar de lá, porque usam para fazer maquiagem nas contas públicas, esses 44 bilhões de reais, mas poderiam estar canalizados para investimentos em equipamentos, em infraestrutura, em treinamento dos professores e fazer com que essa transformação tecnológica digital acontecesse. Mas, infelizmente, a coisa não é olhada desta forma, né? Michel Elias, bom dia, mestre, agradeço todo o ensinamento, já estou conseguindo fazer um ó com o copo. Mas, Michel, a ideia é que vocês tirem o máximo do que é oferecido aqui gratuitamente para vocês, né? O Anderson Freitas, o canal Viver de Renda é um oásis no deserto, em meio a tanta insanidade produzida pela mídia financeira. Aqui você encontra clareza, estratégia, sobriedade e conhecimento. Clóvis, que Deus lhe dê sempre mais saúde, motivação e bom êxito em tudo. Abraços. Olha, Anderson, eu fico feliz com suas palavras. A ideia é ajudar e sempre que a gente puder contribuir e ajudar, a gente vai estar aqui fazendo nossa parte, né? Ana Lana, bom dia, a Oi Fibra chegou aqui em Campinas e quando eu vi a propaganda entrei em contato imediatamente para saber se já estava disponível na minha rua. Infelizmente ainda não chegou aqui, assim que chegar vou colocar na minha casa. Legal, Ana, e depois nos dê notícia, nos atualize quando você já tiver com a Oi Fibra aí para falar sobre a qualidade e a experiência, não é? Júnior Primas, sou novato na bolsa, mas já ganhei dinheiro.
compro na baixa e vendo na alta. Poxa, parabéns, é isso aí. Estou há 3 meses na bolsa, já fiz R$ 200 com cautela, se vai longe. Agora, ir na onda de YouTubers sem estudar a empresa, aí complica. Eu, por exemplo, entrei em Sanepar no começo, fiquei 3 meses com ela no negativo, estudei ela e aí para mim cheguei à conclusão de que não vale a pena. Paga dividendo, mas paga no dia do São Nunca e resolvi então sair quando empatou com o que eu tinha investido, porque não quis sair no prejuízo. Muito bem, é isso, Júnior. Você tem que ir estudando, né? A estratégia ela vai ficando mais clara a partir do momento que você vai estudando a empresa. Josué Vilela. Bom dia, professor Clóvis. Olha que antes de conhecer seu canal, eu já havia comprado 30 mil ações da Oi a 89 centavos e também um pouco da mineradora CSN. Estou certo que terei uma boa recompensa, mas conhecendo seu canal, comprei a seleção de empresas e como não tenho muito dinheiro, eu coloquei um pouquinho em cada uma e com o tempo estou ficando admirado. Que coisa incrível. Professor, eu sou pintor de casas, sempre ganho de 3 a 6 mil reais por mês e vou colocando todos os meses um pouco na bolsa e sigo otimista. Pena que despertei para as finanças somente depois de 40, mas olhando os seus vídeos estou aprendendo. Muito obrigado de coração. Olha, Josué, fico feliz que a seleção de empresas esteja lhe ajudando, né? Muito bacana seu depoimento, muito obrigado. Se você ainda não conhece a seleção de empresas, adquira, R$180 apenas, vai fazer muito a pena, tenho certeza que vai lhe ajudar a entender mais o mercado, entender os momentos, quando comprar, quando vender, entender a dinâmica do mercado, entender um pouco dos cenários macroeconômicos, Estados Unidos, China, entender o momento da Bolsa brasileira. Tenho certeza que vai fazer diferença. Então, vale a pena adquirir a seleção de empresas. Está vendo aí o depoimento do nosso amigo Josué Vilela, que é assinante da seleção de empresas, né? E que está tendo bons resultados. Muito bom, fico feliz. Alexandre Vaz. Olá, mestre. Muita alegria por ter a oportunidade de visualizar seus vídeos e ser um acionista da Oi. Não estou no lucro, mas o aprendizado está sendo maravilhoso. Vamos juntos até a vitória. Grande abraço, seguimos firmes. Muito bom. Estamos aí nessa, mantendo o bom senso, o discernimento e os estudos para ver por que caminhos estamos seguindo, né? César Costa, bom dia, Clóvis. Quero agradecer por compartilhar sempre seu conhecimento, antes de mais nada. Vi recentemente uma notícia da CNN Brasil falando do avanço do 5G e não vi eles citarem a Oi. O senhor poderia comentar? Olha, César, não citaram porque as empresas que ganharam o leilão, eles devem ter feito a matéria centrando nessas empresas que ganharam o leilão do 5G, que dentre as grandes, a Claro, a Vivo e a TIM. Então a Oi não está dentro desse escopo. Agora a Oi ela vai fazer parte desse processo de ativação do sinal do 5G com sua fibra ótica, porque as antenas do 5G precisam ser conectadas via fibra ótica. Então, embora a Oi não tenha participado do leilão do 5G, ela vai ser provedora de solução para que as antenas sejam conectadas com a sua fibra ótica. Como ela tem a maior rede de fibra ótica do país, não há como ter 5G sem a Oi. Então essa é a grande questão que a gente precisa lembrar. Luciano Ferrer mandou uma mensagem. Realmente, Clóvis, mentor e amigo, a PetroRio tem um crescimento fantástico. E digo mais, quem compra uma ação da Petrobras daria para comprar quase 2 da PetroRio, sendo que analisando o futuro, receberíamos o dobro em lucratividade. Sem dúvida, a PetroRio é uma excelente oportunidade, né? Enxergamos aí um grande potencial para a empresa. Estou com ela em carteira desde 2020, né? Desde meados de 2020, uma posição boa que eu tenho e continuo confiante, né? Na gestão, na empresa, nos seus investimentos, na sua capacidade de geração de resultados. 559,93 Luiz mandou a mensagem: bom dia, Clóvis, estou muito agradecido, iniciei na Bolsa um ano atrás, tenho acompanhado o seu canal e tenho visto resultados positivos nos meus investimentos, obrigado pelas aulas. Maravilha, fico feliz, Luiz, um grande abraço, viu, tudo de bom.
Adriano Barbosa colocou uma mensagem aqui. Fiz uma entrada na Petro assim que ela divulgou os resultados e fiz uma operação com relação aos dividendos e até a coisa deu certo e vendi dois dias atrás com um ganho aí de 11% em 13 dias. Acho que está bom. Se não valorizasse, ficaria na empresa recebendo dividendos até chegar no meu preço de novo. Eu fiz uma operação de curto prazo, né? Aqui eu sempre digo, olha, eu não invisto em Petrobras, eu não invisto em estatais, mas já teve oportunidades que eu investi. Eu comprei Petrobras a R$ 4,56 e vendi ela depois em R$ 22,40, R$ 22,60 mais ou menos, né? Então já fiz sim, alguns momentos são irrecusáveis, né? Agora eu fiz um trade curto, né? Eu fiz uma posição em Petrobras agora antes do anúncio do pagamento de dividendos, né? Então foi uma operação para ganhar os dividendos e aí depois ainda não saí da operação, mas daqui a alguns dias devo fazer uma movimentação de saída e ter esses dividendos aí conquistados, né? Então é uma operação curta e eu acabei fazendo agora recentemente, né? Márcio Teles, bom dia, sempre bom amanhecer com os seus estudos, parabéns, professor Clóvis. Um abraço, Márcio, tudo de bom para você também. Vamos ver, Márcio Sfer. Bom dia, Clóvis. Gostaria de trazer um esclarecimento em um tema repetido como um mantra para toda a sociedade. A culpa pelos maus políticos é da sociedade que os elege. Somos nós esses culpados. A questão é que sempre deve haver um culpado, não? Dito isso, você sabia que os 513 deputados eleitos nesse momento, apenas 27 foram pelo voto direto? A maioria esmagadora é eleita através de uma lista feita pelos donos dos partidos. Para desviar a atenção da população para esse absurdo, criaram esse mantra de ignorância. Espero ter ajudado a trazer luz sobre a ignorância que nos permeia e que este mantra nunca mais seja repetido. É verdade, tem essa lista dos partidos, né? E são aí os caciques que definem quem serão os índios que vão para o Congresso Nacional, né? É interessante você destacar isso também. Muito bem, são algumas mensagens que vocês deixaram, eu agradeço enormemente aí pelas mensagens que vocês vão deixando. Eu quero aproveitar nessa reta final e destacar o seguinte, um pensamento do Breda que eu achei muito bom e eu acho que vale a pena aqui compartilhar com vocês. Como se faz investimento em empresas? Como se faz investimentos em empresas? Em primeiro lugar, bolsa é um ambiente, um mercado com centenas de empresas e que estão à disposição para se comprar ou vender, né? Não se investe na bolsa, se investe em empresas que são negociadas na bolsa. É assim. Investimento em empresas é uma atividade que requer muita disciplina, estudo, prática, resiliência, leitura de balanços, paciência, estabilidade emocional, inteligência, esforço e muita prática. Depois de algumas décadas, os resultados começarão a fazer muita diferença. Depois de algumas décadas, os resultados começarão a fazer muita diferença. Apenas como um exemplo didático, o que afeta o valor justo de uma empresa como a Suzano? O volume de celulose produzido, o preço de venda, o custo de produção, logística para escoar a produção, demanda de fibra curta no mundo, concorrência, níveis de estoque, câmbio, novos aumentos de capacidade no mundo, produtos substitutos, capacidade dos executivos, a governança, a alavancagem financeira, o custo de capital, os riscos ambientais, mudanças regulatórias e dezenas de outros fatores imprevisíveis e imponderáveis que o controlador, os acionistas e os executivos terão que lidar. Para mapear tudo isso leva tempo, experiência e dedicação. Com o tempo, se percebe que ao investir em ações, se quiser ficar rico rapidamente, a chance maior é de empobrecer rapidamente. Mas
Moda custa caro e tem pouca margem de segurança. Cedo ou tarde se aprende que a margem de segurança é importante. Na baixa não se vende, se compra. Quem anda com um bando come grama pisoteada. Consensos são perigosos. Investidor de firmas se parece mais com colecionador, com acumulador, do que com comerciante. Ninguém pode te dar aquilo que não se tem. Ninguém pode te ensinar aquilo que não se sabe. Dê ouvidos para quem sabe mais do que você. Muito ruído não faz bem para ninguém. O melhor parceiro nas análises é o silêncio. A firma é única, mas cada investidor tem um livre-arbítrio para comprá-la ou vendê-la. A cada investidor, uma sentença. Olha que texto maravilhoso do Breda, hein? Que coisa excepcional. E aí ele termina dizendo: como o ato de investir essencialmente se trata de pagar um preço hoje para se receber um fluxo de caixa que vem do futuro, e como ninguém viu antecipadamente o futuro, podemos dizer que um bom value investor se assemelha a um bom homem de fé. A fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Muito bom, uma excelente reflexão para todos vocês, né, que estão sempre aqui conosco no canal Viver de Renda. Um excelente domingo, deixa o like, compartilhe com os amigos, fique com Deus e até a próxima. Tchau.